algumas perguntas, acho que 2 perguntas. Ele diz o seguinte: pergunta para eles, vou começar pela segunda, se é verdade que existe um projeto já aprovado internamente na seccional São Paulo pelos seus conselheiros, que pede maior transparência nas contas do órgão da OAB, e este se encontra engavetado pelo candidato à reeleição, que é o Dr. Marcos da Costa. Nossa, ótima pergunta, hein, doutor? Por isso que eu fui para a segunda pergunta, porque bateu com o que ele estava falando. Vamos lá. Existe de verdade um projeto de portal da transparência que teve o início há bastante tempo e faço aqui a referência a um saudoso amigo, que é o Carlos Mateucci, que faleceu, era o tesoureiro da entidade, faleceu, e ele iniciou esse projeto. Assim que nós assumimos a tesouraria, o processo estava lá, com diversas manifestações dos órgãos internos. TI, suprimentos, controladoria, jurídico, contas a pagar, financeiro, enfim, RH, uma série de departamentos, mais ou menos 50, 60 funcionários da ordem trabalhavam nisso. E eu dei seguimento, porque me parece evidente um dever do gestor. Sim. E um direito do advogado, saber para onde vai o dinheiro que nós recebemos. Nós não recebemos nenhum centavo de dinheiro público. Nenhum. Nós temos muitos órgãos internos e externos de controle. Nós temos isso, então o dinheiro se encaminha bem. Para você fazer uma compra, você faz as 3 cotações. Para você fazer o pagamento, precisa pelo menos 2 diretores. Você tem órgãos de controladoria interna, financeira, auditoria externa. Nós precisamos ampliar isso, criando os órgãos de boas práticas ou ouvindo outras entidades, outros profissionais gabaritados externos para aplicar políticas de boa governança, boas práticas, compliance na nossa entidade, mas isso tudo fica no âmbito técnico, contábil. Não precisamos fazer com que a advogada e o advogado tenham conhecimento do destino do dinheiro. E aí o portal da transparência avançou. Nós trabalhamos 1 ano e 8 meses nesse projeto. Foi bastante trabalhoso. A Ordem é uma instituição gigantesca no estado inteiro, com 1.100 postos de atendimento, 2.400 funcionários. Ela é espalhada com ramificações em 239 subseções, com contas específicas cada um na sua localidade. Isso gera um trabalho muito grande, mas após 1 ano e 8 meses, em que colocamos lá os contratos, os valores, até os valores de salário da faixa lá dos colaboradores, porque para se ver como é que é a remuneração, todos os gastos feitos, todos os recebíveis, tudo lá. Eu fui relator dessa proposta, levei essa proposta ao órgão máximo da entidade, que é o Conselho Seccional, em agosto de 2017. Em agosto de 2017. Sim, lá levei, fiz o voto da minha relatoria e a proposta foi aprovada por unanimidade de votos dos 160 conselheiros, o órgão composto por 160, e por aclamação. O problema é que, depois disso, encaminhado para a autorização da presidência, estamos aguardando até hoje a aprovação, a autorização para a inserção no site. Ele não tem um prazo para... Não tem, porque não está previsto ainda. Isso é um compromisso. Cada um sabe o compromisso que tem perante a classe. E esse compromisso, o Conselho Seccional aprovou, eu levei adiante e, no final, resta um último obstáculo, que é a autorização do presidente. Nós temos um compromisso que, em sendo eleito, imediatamente o que foi feito vai ser colocado. Evidentemente, eu tenho os dados colocados até agosto de 2017. Desde então, o processo não está mais sob o meu comando e eu não sei nem como é que internamente se tem esses dados de lá para cá. Eu acho que não, uma vez que isso aí precisa ser alimentado diariamente. Então, Júcio, respondido, existe o projeto e realmente está engavetado pelo atual presidente. E se forem eleitos,
com certeza vão aprovar esse projeto com rapidez. Márcia, Agora, eu posso fazer uma ressalva? Claro. Vou usar aqui as palavras do futuro presidente do Caio, e ele deixa isso bem claro, que se eleito for, no primeiro dia de gestão, ele vai colocar esse portal no ar do jeito que está, tá certo? Com as informações que tem lá, doa quem doer, né? Então vai estar lá. E depois, passado isso, ele vai ser alimentado com as informações posteriores a agosto de 2017, enfim. Mas ele vai ser colocado no ar do jeito que está, da forma que ele foi aprovado. Entendi. Olha, a outra pergunta do Dr. Nelson Justo é a seguinte. Pergunta para eles o que acontece com processos éticos de colegas que fazem parte do conselho e dos TEDs ou diretorias e comissões. E quais os possíveis motivos de ter existido racha da diretoria na seccional 57 subseção? Aí, olha, a pergunta não é minha. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. O racha eu posso falar do acho que a pergunta é mais para você mesmo, talvez por conta dos conselhos e dos TEDs. O que acontece, né, com processos de advogados que trabalham nos... Eu vou começar só pela ponderação final, só porque diz respeito à minha última manifestação, minha última intervenção aqui. Evidentemente, a nossa dissidência é por conta disso, quer dizer, talvez eu tenha empregado algo que talvez seja o bem que eu tenho, que é o mais precioso na minha vida, que é o tempo. Um projeto que trabalhamos muito e o tempo você não consegue recuperar. Sim. É a única coisa que a gente não consegue revivê-lo. E nós trabalhamos muito. Ontem mesmo estava pegando uns e-mails em que eu marcando reuniões que se estenderam até 11 horas da noite e com funcionários. Assim, vários colaboradores da ordem se dedicando fora da hora do trabalho, do expediente, para fazer o projeto funcionar, e com as funcionalidades, com as discriminações. Ele é bastante grande, ele tem diversas telas, com planilhas de Excel assim, são bastante informativo mesmo. Então, à medida em que você se dedica tanto, se doa tanto a um projeto de suma importância para qualquer segmento, que nós não podemos exigir das autoridades, dos poderes públicos, uma transparência se nós não a aplicamos na nossa casa. Então, ali, tenho certeza que foi o divisor de águas. A partir do final do ano, em que não se colocava em tramitação, e muitos conselheiros admoestavam nas reuniões do conselho e reivindicavam e perguntavam. Bom, não precisa dizer que a última ata do conselho seccional foi proferida em março, da reunião de março deste ano. Depois não se viu mais ata do conselho, porque tinha que se registrar a insurgência de diversos conselheiros em relação a isso. E esse foi a gota d'água dessa divergência, porque não é possível algo desse tipo. Agora, em relação ao Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética da OAB, ele tem se posicionado de uma forma muito firme quando há desvio de algum colega. Veja, nós somos 330 já. A atualização é mensal, porque é uma média de bastante grande de advogadas e advogados que entram nos quadros. Então, isso faz com que o Tribunal de Ética, em casos muito específicos, porque assim, a maioria dos advogados, eles acabam não tendo nenhum envolvimento no Tribunal de Ética. Às vezes pode até ter, às vezes o cliente desinformado pode acontecer de uma situação não bem explicada. E às vezes até acontece casos de punição não bem explicados. Às vezes o advogado não esclareceu direito. Então, o Tribunal de Ética, pelo menos nesse aspecto, ele mantém uma certa equidistância em relação aos colegas. No caso, casos pontuais, evidentemente, o Tribunal de Ética vai fazer a intervenção e vai decidir. Mas, assim, eu mantenho um certo distanciamento do Tribunal de Ética, porque na qualidade de diretor a gente evita até ter interferência e tal. Então você tem a autonomia e a independência dos próprios julgadores. Entendi.
Bom, espero ter respondido, Júcio, a sua pergunta, porque senão depois ele cobra, viu? Ele é terrível. Agora, eu quero que você fale sobre a CAASP, porque como nós não temos tanto tempo assim, parece que é muito, mas é muito rápido, né? Então, eu quero que você fale um pouco da CAASP, o que representa essa nomeação para você, se vocês forem eleitos, e também dos benefícios da CAASP, que eu tenho certeza que muitos advogados não sabem. Márcia, acho que o convite veio bem a calhar, né? Alguns sabem, talvez alguns não saibam. A CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela se preocupa, ou deveria se preocupar, com a saúde dos advogados, os benefícios voltados para aqueles que estão inscritos aí nos quadros da OAB. E eu digo que eu fui presenteada com esse convite porque eu tive um problema aí, um câncer de mama, né? Em 2014, então não sou melhor do que ninguém, mas acredito que eu possa, né, ver com mais carinho aí, né, com mais atenção as necessidades dos advogados. O que a gente pretende fazer? A diretoria, essa diretoria que foi escolhida aí para essa próxima gestão, a nossa ideia é o quê? Trazer a CAASP na palma da mão dos advogados, né? Através de aplicativos, a gente disponibilizar através do aplicativo os benefícios que os advogados têm direito, porque hoje ninguém sabe, né? Se falar assim, um ou outro sabe, a gente sabe que tem o quê? Farmácia, livraria. Mas a farmácia, os remédios são mais caros do que na farmácia da esquina. Pois é. Eu mesma não compro nada, porque eu já fiz, já observei que o valor é muito mais alto do que nas outras drogarias. Então, e a CAASP não se limita só a isso. Né? Tem benefícios de advogados que estão passando por situações difíceis, precisam de algum benefício para se manter. Existe isso na Caixa de Assistência dos Advogados. E é isso que a gente pretende trazer para o advogado, tornar isso transparente, né? Não só na seccional, mas na Caixa de Assistência dos Advogados também, trazer isso ao conhecimento dos advogados. Com relação às farmácias, não adianta a gente ficar limitado a ter as farmácias apenas dentro da seccional ou dentro das subseções, porque se o advogado precisa de um medicamento à noite, ele não vai poder contar com a farmácia da CAASP, de finais de semana e feriados. A nossa proposta é estudar da melhor forma possível para que a gente consiga ampliar isso nesses horários, noturno, finais de semana e feriados. E fora isso, incentivar a prática diária esportiva. Nós temos presenciado aí vários casos de advogados, jovens advogados, advogados de meia idade, enfim, infartando em virtude do estresse da nossa profissão. Então a gente tem que trabalhar muito isso. O que a gente tem ideia? De promover caminhadas, corridas, incentivar a prática, fazer convênios que sejam benéficos aos advogados, não às empresas. Sim, né? Os convênios